Hoje já não tem isso, porque hoje os caras são tudo top, né? Hoje em dia não tem mais essa Mas não tem essa amizade. proximidade, né? Hoje em dia é difícil, né? E aqui também, a época campeoníssima. É engraçado E que... de resenha é mais aqui. Não, a gente lembra muito, claro, da Libertadores e do Mundial, mas acho que o time mais emblemático, né? Foi 98, 99 e ali o começo de 2000, né? Eu acho que esse... Claro, teve a democracia e tudo, mas acho que o time mais na memória do torcedor, acho que é esse aí. Tanta Não é? fera em pouco espaço, né? Aquele meio-campo fantástico, Meu Deus pô, do céu. né? E a molecada subindo da base também, importante falar isso. Tinha um monte de Eu jogador. costumava dizer que o time dele, de 2000, costumava dizer não, eu vivenciei isso, eu assisti os jogos, o time tomava 1, 2 gols, sabia que ia virar. São os jogadores de seleção brasileira. Sabia que ia virar e virava. Era uma coisa impressionante. Tomava gol pra caramba, porque era muito ofensivo. Mas fazia um monte. Aquele jogo contra o Palmeiras, que o Vampeta fez o gol de fora da área. Pô, cada jogaço que eles faziam dá gosto de lembrar. Por isso eu tenho essa pequena inveja do Ney, só de não ter sido diretor Dessa época também. muito torcedor. Ney, conta pra gente dessa época um pouquinho. Como que era? Tem muita resenha, mas o profissionalismo dentro das quatro linhas superava qualquer Porque o tipo Ney de era muito sério. desavença. Ele era muito sério. Não era que nem eu fazia com os jogadores. Aham. Ele já era mais linha dura. Minha relação com os jogadores Era sempre foi muito linha dura. profissional. Tá. Eu costumo dizer que eu era o algodão entre cristais, porque eu tinha que defender os interesses do clube sem afetar os interesses dos próprios atletas. Então você fica naquele jogo, e a grande verdade foi o seguinte: na final do Mundial, normalmente o clube pagava 33% da receita do prêmio. Certo. E quando nós sentamos para discutir, né, eu sempre fui sujeito a participar da seguinte situação: antes de entrar numa final, antes de entrar num campeonato, a gente tem que deixar tudo certo e alinhado com os atletas para não ter susto na frente. Bicho. Então, fizemos uma reunião com o pessoal para entender o que eles pensavam em termos de bicho. Aí tínhamos o Edilson Capetinha, que queria ter 11 Edilson no time, queria ter 11 personalidades tipo Vampeta no time, 11 personalidades tipo Rincon no time, porque eram jogadores de personalidade, sabiam o que falavam e o que eles falavam o grupo aceitava. Aí o Edilson chega e falou assim: vocês vão ter que pôr a mão no bolso. Vocês vão ter que pôr a mão no bolso. Eu falei: dá um número. Ele deu um número aquém do que eu havia negociado. Olha. Que eu havia negociado com a Rix Mills na época. O senhor Alberto falou: eu preciso de tanto para conversar. Eu não vou fazer papel de recado, de vocês me falarem o número, eu quero um número, eu quero ter um parâmetro. 33 é pouco. Me xingaram até. Aí na época eu até me lembro que eu falei assim: mas quanto custa um título mundial? Tem preço? Eu falei: não tem preço. Eu falei: então se pagar tudo é barato. Eu fui com um percentual para negociar. Eu fui com um percentual de 50% do valor da premiação. Caramba. De vez de 33. Então eu tinha 17 aí para negociar. Aí eles me deram um número que era mais ou menos intermediário. Aí na hora veio aquela luzinha mágica, eu falei assim: então tá bom. Eu não vou pagar, eu vou pagar mais. Mas só que tem uma condição. Eu falei: no êxito. Só se for campeão. Porque é um tiro curto de 4, 5 jogos, 3 jogos. Só se for campeão. O bicho nós vamos dobrar e se for campeão nós pagamos. E a premiação de 50% era a mesma coisa se você tivesse a condição de vice, que era, se eu não me engano, era um valor X e era metade desse X por vice. Então quer dizer que o Corinthians não seria prejudicado em absolutamente em nada. E você iria dar um gasto pro pessoal. Aí o Vampeta vira e fala assim: tá fechado. Assim. Eu disse: calma, tem alguma coisa que a gente coloca pro grupo que eles não aceitam? Eu falei: não. Então eles foram para lá, voltaram. Tanto é que depois tem histórias do Fubá, que o Fubá, com o dinheiro que ele ganhou, ele acabou comprando uma BM, na BM, essas coisas todas. Inclusive, eu queria até fazer um parênteses com relação a isso, porque nós tínhamos um número de cotas que a gente dava para os atletas, e era 100% para quem jogava, 50% para quem não jogava. E para quem não ficava no banco, tinha um... Eu cortei o bicho para quem não ficava no
no banco pela metade dos que não jogavam. Aí, pô, o Yamada foi um dos que foi prejudicado. Olha como é que são as coisas. Eu me lembro que o Dida veio, bateu na minha porta e perguntou: por que você cortou o bicho do Yamada? Porque com o Dida não era um diálogo, era um monólogo. Ele não era muito de falar mesmo. Aí eu falei assim: pô, Dida, estranho, não pensei que você fosse procurador do jogador, mas senta aqui, eu não estou treinando do clube, está aqui a cota. O X de cotas, e está aqui para onde vai esse dinheiro que a gente tirou de alguns para dar para quem? Pô, do café, o cara que prepara o teu uniforme. Teu uniforme, o cara que corta a grama, o porteiro que... Pô, ele pegou e virou assim, eu me lembro como se fosse ele pegou, virou as costas e foi embora. Tchau, foi embora. Não falou mais nada, não deu um pio. E quis o destino depois que eu chamasse o Yamada para vir trabalhar na base, e foi justamente uma das pessoas que foi afetada com isso. E muito pelo contrário, com o maior respeito com todos eles, sabe? E eu ganhei um amigo depois com o Yamada, um amigo, um confidente, um profissional que eu recomendo a qualquer time do Brasil, qualquer time do mundo, porque ele